Prepare-se para uma jornada pelas descobertas mais enigmáticas do ano de 2024 e início de 2025. Mas hoje, faremos diferente. Você vai conhecer as 12 descobertas arqueológicas mais misteriosas do ano. Você vai ficar de queixo caído com as 11 primeiras, até chegar na mais inacreditável de todas. E sim, a última é algo que vai mudar completamente a forma como enxergamos a história da humanidade. Então segura firme, porque o que você vai ouvir agora vai te deixar em choque. E se ainda não fez isso, se inscreve e ativa o sininho, porque pode ser que uma dessas descobertas seja atualizada ao vivo no próximo vídeo. De número 12, o labirinto submerso da Indonésia. No fundo do oceano, próximo à costa da ilha de Sulawesi, mergulhadores detectaram estruturas de pedra organizadas em forma de corredores estreitos, como se fossem túneis de um labirinto. As pedras tinham marcas de entalhes e encaixes perfeitos, algo que não se forma de maneira natural. A descoberta foi registrada no dia 28 de setembro. O mais curioso, ao analisar o nível de oxidação das pedras, concluiu-se que elas estavam submersas há pelo menos 12.000 anos. O que levanta uma dúvida: quem viveu ali antes do oceano engolir aquela parte do continente? Número 11. As inscrições sonoras da Romênia. Em uma caverna na região da Transilvânia, arqueólogos encontraram placas circulares feitas de uma liga metálica desconhecida. Essas placas, quando submetidas a vibrações sonoras, emitem sons em frequências que não são audíveis ao ouvido humano. Com o uso de equipamentos modernos, os cientistas descobriram padrões de ondas que se repetem como se fossem mensagens codificadas. O mais intrigante é que as inscrições gravadas nas placas lembram caracteres de várias culturas antigas ao mesmo tempo: sumério, egípcio e até maia. Isso sugere que essas civilizações podem ter tido uma origem comum, ou acesso ao mesmo tipo de conhecimento oculto. Número 10. Os símbolos misteriosos das cavernas canadenses. No norte do Canadá, uma série de cavernas foi descoberta após o derretimento de uma camada de gelo. Nas paredes internas havia sequências de símbolos entalhados com uma precisão impressionante. O que chamou a atenção dos pesquisadores foi que, ao alinhar os símbolos com softwares de mapeamento estelar, as formas se conectavam com constelações específicas, visíveis apenas há mais de 20.000 anos. Esses registros não foram deixados por povos conhecidos, e até agora ninguém conseguiu traduzir o significado das sequências. Mas uma coisa é certa: elas foram feitas com um propósito, e esse propósito ainda permanece novo. A estátua humanoide do Atacama, em Julia, em pleno deserto do Atacama, no Chile, uma equipe de pesquisadores encontrou uma estátua com traços humanoides, mas com proporções estranhas demais para ser de origem humana. A peça tem pouco mais de 2 metros de altura, corpo esguio e uma cabeça desproporcional, com olhos grandes, sem boca e sem nariz. Análises mostraram que o material usado não existe em forma natural na Terra. Trata-se de uma mistura de minerais conhecida apenas em meteoritos metálicos. A dúvida que paira no ar é: estamos diante de uma representação artística de outra espécie, ou de um ser que de fato esteve aqui? Número 8. O Templo Circular da Mongólia. Nos arredores das montanhas Altai, arqueólogos descobriram uma estrutura enterrada sob uma camada de pedras vulcânicas. A formação é perfeitamente circular, com 12 colunas de pedra e um altar no centro. O mais impressionante foi a forma como o templo se alinha com constelações do céu noturno durante os solstícios de verão e inverno. Mas um detalhe chama mais atenção: há registros que indicam que esse local já era usado há mais de 30.000 anos. Isso mesmo, 30.000. Muito antes de qualquer civilização organizada reconhecida pela história. Quem construiu aquilo? E por que com tamanho conhecimento astronômico? Número 7. A pirâmide submersa da Antártida. Em 22 de julho, imagens de satélite detectaram uma formação triangular perfeita sob o gelo antártico. Usando radar de penetração, foi possível ver uma estrutura com 4 lados simétricos, semelhante às pirâmides do Egito. A estrutura tem mais de 100 metros de altura e está enterrada sob gelo com idade estimada em 12.000 anos. O mistério é: como uma construção tão sofisticada foi feita em um local que, segundo a ciência, sempre foi inabitável? E mais, algumas teorias sugerem que ela pode ter sido construída antes da última era do gelo. O que nos leva à pergunta: existiu uma civilização perdida na Antártida? Número 6. O manuscrito Voynich decifrado. Em 8 de junho, na Itália, uma inteligência artificial foi treinada, com centenas de idiomas antigos e padrões linguísticos para tentar decifrar o famoso manuscrito Voynich. Pela primeira vez, parte dos textos foi traduzida com clareza, e o conteúdo chocou até os mais céticos. Fórmulas botânicas, instruções sobre regeneração celular
e processos alquímicos que descrevem a imortalidade como algo possível. Mas o mais curioso é que essas informações estavam escondidas em um código que levou mais de 600 anos para ser quebrado. Por que esconder algo tão poderoso assim? E quem exatamente escreveu esse manuscrito? Número 5. A arma solar egípcia. No dia 30 de maio, durante escavações no Vale dos Reis, no Egito, foi encontrada uma peça tubular de metal com lentes e uma estrutura que lembra um telescópio. Mas ao ser exposta ao sol, ela não ampliava imagens. E sim, concentrava a luz em um feixe capaz de queimar madeira em poucos segundos. O objeto foi apelidado de arma solar. E há quem diga que essa tecnologia pode ter sido usada para moldar pedras durante a construção das pirâmides. As paredes da tumba onde foi encontrado o artefato possuem marcas de queimadura, como se tivessem sido atingidas por raios concentrados de luz, tecnologia egípcia ou algo ainda mais antigo. Ene-Mero-4, o crânio de cristal maia. Em 12 de abril, no Templo de Palenque, no México, arqueólogos encontraram um crânio feito de cristal puro, sem imperfeições, esculpido com uma técnica que nem mesmo a ciência moderna consegue reproduzir com exatidão. Mas o verdadeiro choque veio quando ele foi exposto a uma fonte de luz. Um holograma surgiu no ar, um modelo tridimensional do Sistema Solar, incluindo planetas que só foram descobertos recentemente, e um 12º corpo celeste desconhecido orbitando de forma irregular. O que isso significa? Os maias sabiam de algo que ainda não entendemos. Número 3. O mapa da Atlântida. No dia 3 de março, em Portugal, um manuscrito do século XVI foi encontrado. Nele, um mapa detalhado indicava a localização de uma ilha afundada. Cruzando essas coordenadas com imagens de satélite, uma estrutura circular submersa foi localizada próxima aos Açores. O desenho é idêntico ao descrito por Platão, com colunas, canais e estruturas que só poderiam ter sido construídas por uma civilização avançada. Estaríamos à beira de redescobrir Atlântida, e se ela realmente existiu? Quem a destruiu? Número 2. A bateria de 20 mil anos. Em 18 de fevereiro, no Iraque, uma peça suméria foi reativada. Um cilindro de cerâmica com líquido prateado que, ao receber contato metálico, gerou energia. A corrente elétrica foi suficiente para acender uma lâmpada de LED por mais de 40 segundos. Esse artefato estava armazenado como um item decorativo por décadas, mas o que ele prova é algo muito maior. Há mais de 20 mil anos, alguém já dominava princípios de eletricidade. Isso muda tudo o que sabíamos sobre o passado tecnológico da humanidade. E agora, a número 1. A mais misteriosa, o Portão dos Deuses. Em 5 de janeiro, no Peru, o Portão dos Deuses, uma estrutura megalítica esculpida na pedra Menos, começou a brilhar. Testemunhas viram a luz azul intensa se formar em forma de arco. Sensores registraram uma interferência eletromagnética nunca vista antes. Mas o detalhe mais impressionante veio após a luz se apagar. Um dos pesquisadores, ao tocar a pedra, desapareceu da gravação por 2 segundos. Simplesmente sumiu do vídeo. Não houve corte. Não houve falha técnica. Apenas um lapso. E ele não se lembra de nada. Estaria essa estrutura ativando um tipo de portal? Para onde levaria? E quem ou o que poderia voltar por ele? Se você chegou até aqui, comenta Portão dos Deuses aqui embaixo. E me conta, qual dessas descobertas te deixou sem palavras? Será que a história que conhecemos é só a superfície de algo muito maior? Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessas descobertas e já se inscreve porque o próximo mistério pode mudar tudo.